Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que me é concedida de que está para ministrar uma palavra da parte de Deus ao nosso coração. Eu quero nesse momento, esse pouco tempo que nos resta, eu quero apresentar para você aqui o plano de salvação em poucas palavras. Eu quero que você compreenda bem aquilo que eu vou te falar, aquilo que eu vou dizer para você nesse dia de hoje, para que você possa compreender o quanto é importante compreendermos o plano de salvação. Vamos lá entender. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é salvação e salvação do quê? Tem muitas pessoas colocando que é salvação da doença, salvação do diabo, mas na verdade não é. A salvação, na verdade, é da ira de Deus, porque nós erramos contra Ele. Então, a salvação quer dizer livramento da ira de Deus. Mas por que isso? Nós vamos lá e vamos citar alguns textos aqui. Alguns textos que vai nos falar sobre essa questão do plano de salvação. Primeiro, todos os homens pecaram. Em Adão todos nós pecamos. Todos aqueles que descendem de Adão pecaram, exceto Jesus Cristo, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, esse é o primeiro passo, a primeira coisa que precisamos entender é isso. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém melhor do que ninguém. Segunda coisa, o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, melhor dizendo, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então, a segunda coisa é isso, o pecado separa-nos de Deus. A terceira coisa, o pecado mata. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Note que o salário do pecado é a morte. A morte aí não é apenas a morte física, mas o que o apóstolo Paulo enfatiza aí é na morte espiritual, uma morte eterna, que muitas pessoas não acreditam, mas acredite, vai acontecer aqueles que não confessarem a Cristo como Senhor e Salvador. A outra coisa é que o pecado, na verdade, ele teve uma solução para isso tudo. E a solução está em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz enfaticamente que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, o plano de salvação está mais ou menos aí, pautado nesse pouco tempo que nós falamos aqui, para que você possa compreender. Nós precisamos disso, precisamos compreender que o mal, na verdade, existe. E Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele, na verdade, venceu a morte para nos dar vida e vida com abundância. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Fica essa palavra para nós nesse dia de hoje. Para e reflete. Deus é o Deus da nossa salvação. A salvação pertence a Ele, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E no 9 diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Que Deus em Cristo nos abençoe.